Uma noite feliz para nós, quando nós podemos realizar um culto onde daremos posse esta noite ao irmão Alberto Antônio de Camargo Júnior, como nosso ministro de música desta igreja. Há quem diga que o bom filho a casa retorna. E eu acredito nisso, né? Eu acredito nesse adágio popular, né? E dessa vez o Alberto não retorna sozinho, né? Ele trouxe consigo mais frutos, né? Trouxe consigo mais frutos. Eu quero pensar nesta noite muito propícia para cada um de nós, e principalmente porque estamos chegando a um final de ano, e neste final de ano, geralmente, as igrejas trabalham com lideranças, trabalham com mudança de um líder aqui, um líder ali. E pensando no culto que poderia prestar ao meu Deus nesta noite, e servir a igreja com uma palavra, trouxe para o meu coração o texto de 1 Pedro capítulo 5, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 7, 1 Pedro capítulo 5, do verso 1 ao versículo 7, e diz assim a palavra do Senhor: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Quando li o texto pela primeira vez durante a semana, pensando neste culto, trouxe para o meu coração um tema: o perfil do líder espiritual. A igreja espera líderes, mas a igreja precisa de líderes espiritual. Líderes que têm uma conexão íntima com Deus, de maneira que possa relacionar-se com a igreja dentro de um âmbito espiritual. O apóstolo Pedro, nesse contexto de sua carta, está concluindo a sua primeira carta, e ele aqui faz algumas considerações e exortações à igreja do Senhor Jesus. Mas ele deixa uma palavra específica para a liderança, os jovens
e a própria igreja, a própria comunidade ali, a quem é endereçada esta carta. Ele entende que o líder tem uma responsabilidade mais restrita pelo grupo local, solicitando que cada líder seja exemplo de Cristo, espelhando em Cristo, para que através de Cristo possamos trazer espelho àqueles que estão ao nosso redor. Pedro acredita que em tempo de sofrimento, de perseguição, a liderança precisa estar alerta, pois a igreja deve ser conduzida por esse vale de dor, de sofrimento, de conflito, com uma liderança que sirva de modelo nesta fornalha ardente. Por isso que no verso 1, a palavra de Pedro é apelo. Apelo. Apelo a uma classe de líderes especiais. E eu quero não me deter no termo presbítero, mas eu quero, de um modo geral, tratar sobre o líder. O presbítero era um líder, mas eu quero pensar na liderança, no líder. Pedro apela de forma urgente, regado com ternura e amor, para que este líder cuide do rebanho que não é dele, é de Deus, que está na igreja, e que este líder seja capaz de proteger este grupo dos perigos eminentes. O fato de Pedro se apresentar como presbítero nesta carta, jamais desejou estar acima dos presbíteros que já existia nesta comunidade. Aliás, a forma como Pedro se apresenta aqui na primeira carta escrita, é uma postura e uma atitude que dá uma resposta refutando o título que ele recebeu da Igreja Católica, dizendo que ele era o bispo dos bispos, dizendo que ele era o substituto de Cristo, dizendo que ele era o primeiro Papa. Então, a forma como ele se apresenta nesta carta para esta igreja já é uma refutação ao título que lhe foi dado como sendo o Papa. Aliás, o apóstolo Pedro, nessa refutação, ele diz aqui que se apresenta como testemunha dos sofrimentos de Cristo, sendo co-participante da glória que há de ser revelada em toda a sua eternidade. Em nenhum momento Pedro se intitula Papa. Em nenhum momento Pedro se intitula o Senhor da igreja. Pelo contrário, ele quer ser participante do sofrimento de Cristo e também co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro expressa uma ordem direta a este líder. Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus. Na visão de Pedro, quem era o rebanho de Deus? Ele mesmo vai dar uma pincelada no verso 1, dizendo que é um grupo de pessoas que foram ligadas a Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para o capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro então vai dizer que esse rebanho de Cristo é a geração eleita, é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no verso 10 ele diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus,
não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia. É esse rebanho de Deus que Pedro está chamando a atenção para o líder. Pastoreia o meu povo, pastoreia o meu rebanho. E lá no capítulo 4, versículo 17 de 1 Pedro, ele diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Em outras palavras, Pedro está dizendo que este povo, este rebanho, também é a casa de Deus. Somos casa de Deus. E cabe ao líder cuidar, pastorear, ensinar, exortar, amar esse povo que é povo de Deus. Pedro diz que esse cuidado do líder para com a igreja é também o de alimentar, de proteger, de conduzir o rebanho em direção ao próprio Deus. A liderança na igreja não deve ser algo imposto, mas voluntário. Se perguntar a um líder se ele quis ser líder, provavelmente 99% da resposta vai ser não. Eu nunca quis ser líder, mas Deus me chamou. E o chamado de Deus é irresistível para aquele que experimenta esse chamado. A maioria dos pastores que eu conheço relutaram em dizer sim para o chamado, mas não puderam dizer sim para sempre, porque o chamado de Deus é irresistível. Porém, queridos, há um grande perigo quando o líder busca as benesses do ministério e não se gasta por ele. Para Pedro, o ministério da liderança não deve ser posto de privilégios, mas de serviço, de trabalho. Pois o trabalho do líder deve ser para a glória de Deus e o bom-estar da igreja de Cristo. Jamais a recompensa financeira deve ser a motivação maior para alguém exercer o ministério da palavra ou qualquer um outro ministério dentro do corpo de Cristo. Seja ele qual for, o espírito de mercenário é incompatível com o exercício nobre do ofício ou do chamado que recebemos para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, para nos envolver com pessoas, para cuidar do rebanho do Senhor. Por isso, querido, para Pedro, o exercício do ministério na igreja, por sorte da ganância, é um grande pecado contra Cristo e contra a própria igreja. E Paulo, que foi um dos maiores plantadores de igreja, denunciou a prática de obreiros itinerantes da igreja primitiva, que saíam percorrendo as igrejas em busca de cristãos abastados, com a finalidade de tirar proveito de bens materiais para si mesmo. Se nós lermos Atos 20, versículo 33, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 12, 14, 1 Tessalonicenses 2, 19, nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo se policia para não entrar nesse grupo de obreiros a quem ele identifica e até condena com as suas práticas. Não resta dúvida que a palavra de Deus ensina claramente que é dever da igreja cuidar da sua liderança,
que é dever da igreja assalariar sua liderança com dignidade, mas todo líder movido de sórdida ganância que entra para o ministério com a finalidade de enriquecer, visando lucro, não subsiste. Conheci alguns e não subsiste, porque o foco dele desviou-se ao entrar para o ministério. Pedro diz que um líder não pode ser tirano nem ditador. No versículo 4 do capítulo 5, olha o que ele escreve. Por gentileza, coloca o teu olhar. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. No versículo 3, o apóstolo Pedro diz assim: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas haja como exemplos. Ser exemplos, entendendo que a liderança é servir. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 42 e 44, o próprio Senhor Jesus declarou que não veio para ser servido, mas para servir. Jesus é o nosso supremo pastor, que voltará para conduzir o seu povo ao reino celestial e ao aprisco celestial. Todo líder que tem servido ao supremo pastor com fidelidade ao Senhor da igreja, tem a promessa de que quando o Senhor voltar, receberá das próprias mãos do Senhor Jesus a coroa. Ah, queridos, verso 4 que já foi lido: vocês receberão a imperecível coroa de glória, ou da glória. Mas isto me leva a duas lições dentro desse texto. Quando eu falo do líder espiritual, a primeira lição que eu tiro está baseado no versículo 5, a parte B. O papel do líder espiritual é relacionar-se horizontalmente cingido de humildade. Verso 5, a parte B diz isto: sejam todos humildes, uns para com os outros. Não existe maior crueldade na comunidade eclesiástica do que a falta de humildade, pois ela é o portal da honra, enquanto que a soberba é a porta de entrada para a ruína, para a desgraça e para a destruição de qualquer líder. Deus declara guerra aos orgulhosos. Foi o orgulho que, segundo os textos bíblicos, que podemos até interpretá-los como sendo o personagem de Lúcifer, segundo a Bíblia, foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás, em adversário, em ser derrubado dos céus. Foi o orgulho que instigou Eva a comer o fruto proibido. E quando o apóstolo Pedro diz aqui: sejam todos humildes uns para com os outros, a ideia do texto é que cada líder deve amarrar a humildade
em seu próprio corpo, semelhante aos escravos que amarravam um pano branco na cintura para distinguir-se dos homens livres. Em outras palavras, liderança precisa vestir da humildade. Na maioria das vezes, dependendo a forma como crescemos na liderança, esquecemos da humildade. E quando esquecemos da humildade, recebemos duras chibatadas de Deus. Deus disse ao profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, assim diz o Senhor, não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. A glória que exalta o nome de Deus na vida do líder, na vida de qualquer cristão, é tão somente aquele momento em que nós desejamos conhecer mais o Senhor e agradar ao Senhor com a nossa vida. O problema do orgulho está por trás de toda a violência que atormenta o mundo. Encontramos orgulhosos em nossa família, dentro de casa. Encontramos orgulhosos no trabalho, na rua, no lazer, na faculdade. Encontramos orgulhosos em todas as nações e na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. Mas nesta noite, em especial para mim como líder e para os líderes de um modo geral que atuam em nossa igreja e aquele que recebemos como líder, nós precisamos entender que se quisermos estar cingidos da humildade de Deus, de Jesus, nós precisamos ser íntimo de Jesus, nós precisamos estar ligado a Jesus. Que tipo de ação o orgulho provoca nas pessoas? As ofensas. As ofensas. Um ego ofendido é capaz de levar um homem a matar esposa, filhos, é capaz de levar filhos a matar pais, irmãos. Lembra de Caim? Um ego ofendido. Deus ainda lhe dá uma chance perguntando: Caim, por que encheste o teu coração de ódio? Um ego ofendido é capaz de induzir uma pessoa a massacrar a outra, cometendo crimes terríveis, sejam eles na esfera racial ou até mesmo patriota. Olha o quadro do nosso Brasil. Olha o quadro da nossa nação brasileira. Por qualquer motivo, por qualquer olhar torto, por qualquer atitude que não achou legal, as pessoas estão se matando uma ao outro. Enfim, grande parte do ódio que existe desnecessariamente hoje ocorre porque as pessoas preferem viver no seu orgulho do que vestir da humildade de Jesus. Steve Gallagher, no livro O Poder da Humildade, acerta o que disse. Disse ele: todo esse mal só cessará
quando as pessoas aprenderem a colocar as necessidades das outras pessoas na frente das suas próprias e começarem a ter uma atitude de quem serve, ao invés de alguém que quer ser servido. Jesus já dizia isso. Faça ao outro o que você deseja que o outro vos faça. Mas parece que isso é tão difícil. E torna-se difícil, sim, quando nós nos inflamamos nos nossos orgulhos e permitimos que o nosso orgulho impeça vivermos a comunhão dos santos, a alegria do corpo, o prazer de estarmos juntos. O pior de tudo é que a humanidade, a humildade, não é uma característica desta geração presente em nosso século. Afinal, a sociedade, no seu sistema, ensina que você tem que ser o primeiro. Não importa a quem você vai ferir, não importa como você vai chegar no topo, mas você tem que ser o primeiro. Quando Jesus em seu reino vem dizendo que os últimos serão os primeiros, e aquele que quiser ser Senhor, que seja o quem serve. O papel do líder espiritual não é apenas relacionar-se horizontalmente, cingido da humildade, mas o papel do líder espiritual também é relacionar-se verticalmente, cingido de humildade. Olha o que diz o versículo 6. Portanto, agora deixamos a esfera desse relacionamento horizontal e passamos a uma esfera de um relacionamento vertical. E no verso 6 o apóstolo Pedro está dizendo: portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. Humilhem-se. Para John Piper, não é difícil encontrar a razão básica para tanto orgulho, disse ele. A humildade só pode sobreviver na vida daquele que está cheio da presença de Deus. Quando nós começamos a distanciar de Deus, quando nós começamos a perder o foco em Deus, quando nós começamos a deixar de ler a Bíblia, de ter nossa vida de oração, de buscar estar no corpo de Cristo, cuidado, estamos dando passos largos para que o nosso ego cresça, para que sejamos inflamados pelo ego. A humildade só pode sobreviver na vida daquele crente que busca estar cheio da presença de Deus. Quando Deus desaparece, a humildade desaparece. Aliás, podemos dizer que a humildade segue a Deus como uma sombra, segue a cada um de nós. Quando nós nos tornamos sofisticados demais para Deus, a humildade desaparece e o orgulho começa a imperar, a inflar em nosso coração, de maneira que agora eu não preciso mais me preparar espiritualmente para tocar, para cantar, para pregar, para ensinar, porque eu sei as técnicas, eu sei a forma, eu sei os versículos de cor, eu sei a pauta, eu sei a melodia. Ah, queridos, quando nós nos tornamos sofisticados demais para Deus, a humildade desaparece e o orgulho começa a inflamar. Sabe qual é o final? É tragédia. É trágico. E sabe por que é trágico?
porque é o único culto que Deus não recebeu. Quando nosso coração está cheio do orgulho e não da humildade. Aqueles que vivem pela fé na graça de Deus não devem ser arrogantes. Salomão escreve isso em Provérbios capítulo 28, 25. O ganancioso, o orgulhoso, o altivo, o egoísta, o cobiçoso, ele gera no meio do povo brigas, contendas, discórdias. Mas quem confia no Senhor prosperará. Os arrogantes sempre tropeçam em seus próprios pecados e caem. Provérbios capítulo 11, verso 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 16, 18 diz que o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, por outro lado, gera incredulidade, a ponto do orgulhoso afastar-se de Jesus, a fim de buscar satisfação noutras coisas ou em si mesmo. John Piper é bastante esclarecedor ao dizer que crer não é apenas um concordar com a mente, é também o desejo do coração de se humilhar diante de Deus. Ah, queridos, Jesus ilustrou esta verdade, narrando a parábola do publicano e o fariseu. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14, o texto nos faz entender que aquele que enalteceu as suas próprias virtudes, dando nota máxima a si mesmo, é o mesmo que encheu as mãos de pedra para atirar ao seu próximo que estava ao lado, quando ele dizia: não sou como este, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como este. Do mesmo modo, a Bíblia me faz entender que este não alcançou misericórdia, nem a graça de Deus. Porém, aquele que se penitenciou a si mesmo diante de Deus, nem se ousando a balbuciar alguma palavra, simplesmente em seu pensamento dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que este saiu da presença de Deus justificado. Tudo isso para nos confirmar que aquele que se humilhou diante de Deus foi exaltado, mas aquele que se exaltou diante de Deus foi humilhado. E quando nós olhamos o que Jesus está falando nesta parábola, há um detalhe lindo nesse texto de Lucas capítulo 18, quando o texto diz: em tempo oportuno. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Aliás, ao longo dos meus 34 anos de ministério da palavra, eu tenho aprendido algo muito interessante. Eu tenho aprendido que Deus nunca, é uma expressão forte essa, nunca. Mas eu aprendi com as minhas próprias experiências, tentando acertar mais. E na maioria das vezes sempre errei mais do que acertei. Mas eu aprendi que Deus nunca vai exaltar uma pessoa até que ele esteja pronto para isso. Existe uma regra básica em Deus. Primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro o sofrimento, depois
a glória. Primeiro a renúncia, depois a satisfação plena. Primeiro a morte, depois a vida. Você entendeu essa regra? Deus nunca vai exaltar alguém que não esteja preparado para receber essa exaltação. E eu me lembro, Alberto, que talvez um dia você saiu daqui, em seu primeiro momento conosco, com uma ferida no coração. Nós nunca conversamos sobre isso. No dia do culto de despedida do Alberto aqui, eu trouxe um sermão à igreja intitulado O Rei que Morreu e Não Deixou Saudade. Eu acho que Alberto saiu daqui pavoroso. Onde talvez lá fora ele sacudiu o pé e disse assim: aqui eu não volto nunca mais. Mas Alberto, se naquele sermão que não foi proposital, e eu falo isso diante de Deus, se naquele sermão eu abri uma ferida no teu coração, hoje eu quero curar essa ferida. Porque você não voltaria aqui, se com certeza eu tivesse algo no meu coração contra você. Por isso, nesta noite, para mim é motivo de muita alegria receber o irmão Alberto de volta a esse rebanho, de volta a esta casa. Porque eu entendo que se esta palavra pode ser aplicada ao seu coração, eu entendo que nesta noite, se um dia você saiu daqui humilhado, hoje Deus está te exaltando. Mas Deus não exalta ninguém se não tiver preparado. Pedro conclui esta fala do relacionamento que o líder deve ter horizontalmente, verticalmente, mas Pedro vai falar de um relacionamento aqui que para esses dois relacionamentos darem certos, é preciso que o líder tenha um bom relacionamento consigo mesmo. Por isso que no versículo 7, cabe agora a cada um do líder, ou a cada um de nós, trabalharmos este sentimento que é o mal do século, é o mal da sociedade. Chega sorrateiramente e vai destruindo o ser humano. A ansiedade. Quantos líderes eu vi cair, porque deixaram a ansiedade tomar conta. Uma ansiedade de ver uma igreja acrescida da noite para o dia. Uma ansiedade de ver resultados práticos imediatamente. Ainda que vivemos em uma sociedade cujo sistema lá fora não é outra a não ser este, você tem que produzir e produzir rápido. Lá fora não tem tempo para ensinar. Parece que as pessoas esquecem que quem sai da faculdade hoje não estão preparadas. Não estão preparados. Mas querem resultados. Eu me lembro, e isso é algo que chegou no banco de nossas igrejas. Eu me lembro que no primeiro dia que eu me matriculei na faculdade teológica, 3 dias depois era domingo, eu fui conhecer uma igreja. Ao chegar naquela igreja, a faculdade estava ainda de férias, mas as matrículas estavam acontecendo. Eu cheguei naquela igreja, já fui apresentado como seminarista,
E na hora da escola bíblica dominical, já me chamaram para ser o professor da sala de jovens naquela igreja, pelo fato de eu ser seminarista. É a atitude de uma sociedade que quer resultado da noite para o dia. É por isso que muitos que começaram correndo bem não chegaram. A caminhada com Cristo é paulatinamente. A caminhada com Cristo tem um ciclo natural: nascimento, crescimento, maturidade. Pular etapas nos fará cair lá na frente. Por isso Pedro encerra esse bloco falando que o líder precisa cuidar de si. E como cuidar de si? Para não sofrer de ansiedade. A ansiedade é uma tragédia na vida do ser humano, porque o sentido original desta palavra ansiedade é como se você estivesse amarrando uma corda no pescoço e sendo estrangulado. A ansiedade faz isso. Estrangula sua fé, estrangula sua alegria, estrangula sua paz, estrangula os seus sonhos. Nenhum ser humano foi criado para carregar o peso da ansiedade. Por isso que a palavra de Deus diz: lancem sobre Deus a sua ansiedade. E por que isto? Porque a Bíblia responde: porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. E ai de nós, se não fosse a mão de Deus cuidando de nós. O peso da ansiedade é tragédia. É por isso que precisamos lançar nosso fardo. Lá no Salmo 68, verso 19, diz: bendito o nome do nosso Deus e Pai, que todos os dias leva os nossos fardos. Aí vem Jesus e diz assim: troca o teu fardo, que é pesado demais para você, pelo meu, que é suave e leve. Irmãos, eu não tenho dúvida que todos os dias, ao amanhecer, quando recebemos aquela porção gostosa da misericórdia de Deus em nossas vidas, Jesus está dizendo assim: e aí, quer trocar o seu fardo hoje? O grande problema é que nós amanhecemos o dia não focado em Deus, mas focado em tantas coisas que temos para realizar, e esquecemos que Deus está lá, simplesmente esperando você, para chegar diante dele e falar assim: Deus, aqui estão os meus fardos hoje, toma sobre si. Eu não sei lidar com isso, eu não sei trabalhar com a minha ansiedade, mas eu preciso do Senhor. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, verso 25, Jesus disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, se nós aprendêssemos a praticar essa palavra. Não andeis ansioso por coisa alguma. Mas eu também aprendi na minha caminhada como líder, que líder também sofre de ansiedade, pastor Marquinhos. E como lidar com isso, irmãos? A não ser ir para Deus. Pedro, que era um homem impulsivo e talvez ansioso, Pedro está dizendo: lancem sobre ele
toda a sua ansiedade. É interessante que Pedro não aconselha lançar parte da sua ansiedade. Ele aconselha, ou você lança tudo, ou vai continuar com tudo. Porque talvez a parte da sua ansiedade, a pior parte ficou para você e não para Deus. E por que tudo isso, irmãos? Se nós continuarmos lendo o texto aqui, Pedro vai nos alertar do inimigo sagaz, que fica à espreita, buscando uma brecha na nossa vida para nos devorar. É como o leão que ruge. Geralmente o leão não é o caçador, né? Quem caça são as leoas. Mas o rugir do leão faz com que a manada se espalhe, e aquele que caminha sozinho vai em direção à leoa e não escapa. O rugir do leão tem como finalidade espalhar o povo. E o líder que caminha sozinho não sobrevive. Por isso Pedro aconselha que, se nós desejarmos ser líderes espirituais, precisamos nos cingir da humildade, horizontalmente, verticalmente, cuidando da nossa ansiedade, sabendo que quem cuida de nós é Deus. Na semana de oração tivemos algumas experiências gostosas aqui. Uma irmã chegou aflita porque, segundo ela, perdeu a sua CNH. Quando eu olhei para o coração da irmã, vi nos olhos dela a angústia dela. Mas começamos a orar, começamos a clamar. No outro dia ela veio para o momento de oração com um sorriso aqui na orelha. E lembramos que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Porque o marido dela encontrou a CNH dela. E ela deu glória a Deus por isso. Experiências que talvez sejam pequenas demais, sem sentido para muitos, todavia, ansiedade é ansiedade. Ansiedade maltrata. Que como líderes, em especial que como líder, irmão Alberto, você saiba lidar com a sua ansiedade, colocando diante de Deus, sabendo que não somos produtores de resultados, somos agentes de transformação. O resultado vem de Deus, no tempo de Deus, para a honra e a glória de Deus. A você, igreja, que nesta noite presenciou esse momento de culto, participando ativamente dele. Eu não sei em que momento o Espírito de Deus falou ao seu coração, mas se há algo dentro desta palavra que lhe fez pensar, que lhe fez ressentir, que o Espírito de Deus lhe traga luz sobre aquela área em que precisa de cura, de restauração, de domínio próprio. Lembrando que tem coisas que nós não conseguimos realizar, mas Deus realiza. Tem coisas que nós não sabemos fazer, mas Deus sabe. E o segredo desta caminhada
é tão somente estar íntimo de Deus. O líder, o crente, que desejar alcançar graça e vitória neste mundo, precisa estar ligado em Deus. Eu quero convidar aqui o irmão Alberto para vir aqui à frente. Esse é um momento em que nós queremos dar posse ao irmão Alberto como nosso ministro de música. Temos tido a oportunidade de estarmos juntos, conversar. Foi uma decisão em assembleia desta igreja, voto por unanimidade. Quero deixar bem claro à igreja nesta noite, somos gratos ao Senhor pela liderança que atuou até o presente momento no ministério da música desta igreja. Há pessoas dentro do ministério da igreja que foi lhe dado a oportunidade que o Alberto está tendo hoje, mas por reconhecer que não tinha o perfil de liderar, preferiu não assumir liderança. Então, vendo a necessidade de ter um líder com as características e o perfil, começamos a orar, começamos a buscar em Deus, e Deus foi nos aproximando, de forma que Deus trouxe aqui, em um culto, que nós precisávamos de um tecladista, e apareceu aqui o irmão Alberto. E a partir desse momento, começamos então a conversar um pouco mais sério sobre esta possibilidade que está acontecendo hoje. Eu quero convidar aqui o irmão Edinaldo à frente. São uma lembrança simples. A primeira lembrança, Alberto, gostaria que você abrisse. Quando um pastor é ordenado, consagrado ao ministério de uma igreja, o que ele recebe no púlpito é uma Bíblia, para ficar marcado que o pastor não pode desgrudar da Bíblia em hipótese alguma. Um pastor pode ler muitos livros, mas o principal livro de leitura de um pastor tem que ser a Bíblia. Mas há um ministro de música, está difícil aí, Alberto? Há um ministro de música, o simbolismo da ferramenta dele é outro. O que é isso aí, Alberto? Batuta. Batuta. Não é batata, é batuta. Os americanos, quando vinham no Brasil construir capelas, eles falavam que gostavam daquela batuta, né, que era batata, né? A batuta é o ofício do maestro. E ao receber esse instrumento, que você faça bom uso dele. E essa é uma lembrancinha, porque hoje também, nada de coincidência, mas muita providência, é o aniversário do irmão Alberto. Está aniversariando hoje. Eu quero convidar aqui o pastor Francisco para fazer a oração de posse do nosso irmão Alberto. Depois ele vai assinar um termo de compromisso com a igreja, que já conversamos sobre isso, e é natural ter esse termo, e oficializamos assim a posse do irmão Alberto como ministro de música. Após a oração, assinaremos o termo, ele terá o direito de fala,
e encerrará o culto com um pós-lúdio e a sua família. Ok? Pastor Francisco? Eu gostaria de fazer o mesmo que a gente faz com os pastores, Alberto. Para se dar posse, o pastor falou sobre humildade. E para se humilhar a Deus, nós precisamos nos dobrar a Deus. Eu te quero convidar, que você se coloque de joelho. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Você possa colocar suas mãos, assim como também nós vamos colocar as mãos sobre a vida do Alberto. A família, né? Por favor, vem aqui, irmã. Porque lá fora diz que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas a Bíblia ensina que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Não atrás. Então, o futuro do Alberto aqui também depende do seu coração de sábia esposa, que na hora da ansiedade possa chegar e acalmá-lo, mostrando o horizonte de Deus. Se possível, Santo Deus e eterno Pai, nessa noite, ó Deus, aonde marca, ó Deus, a vida da Quinta Igreja Batista em Taubaté. E diante da tua presença e diante do teu altar, nós apresentamos o irmão Alberto e a sua família. Nesse ministério, Senhor Deus, aonde será, Senhor Deus, conduzido por Ti e através do ministro da Tua palavra, Pastor Luiz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e que o poder consolador do Espírito Santo de Deus, tome, ó Deus, a vida do irmão Alberto, como ministro, Senhor Deus, de música, para que esse ministério desta igreja possa viver um ministério feliz, agradável, e que possa, ó Deus, te servir, por onde, ó Deus, esta igreja precisar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar, Senhor Deus, com o irmão Alberto, por onde ele colocar os seus pés, aonde ele colocar, Senhor Deus, a sua liderança, aonde ele colocar, Senhor Deus, a sua voz, para que tu possa ser louvado e tu possa ser glorificado. Pai, que nós consideramos, ó Pai, através dessas mãos que estão, ó Pai, sobre a vida deles, nesse momento, como ministro empossado desta igreja, para conduzir essa igreja ao ministério de música, ao ministério de louvor e adoração ao Senhor. Eu oro no nome do teu filho amado Jesus. Amém. podeis assentar. Obrigado, pastor. Obrigado. Alberto, por gentileza, assina aqui para mim, ou para a igreja, melhor dizendo. Graça e paz, irmãos. Para mim é uma alegria enorme estar retornando a essa casa. Eu deixei o ministério aqui em 2009, março de 2009, e nós fomos trabalhar no Rio de Janeiro. Trabalhamos 2 anos lá. E eu costumo dizer que eu aprendi a ser batista aqui nessa igreja. Os irmãos que me conhecem há bastante tempo
eu me entreguei para Jesus na Assembleia de Deus. E em 2005 houve o convite da igreja para trabalhar aqui no Ministério de Música. Ontem eu estava, inclusive, ministrando um treinamento na Assembleia de Deus, e eu pude falar para eles que aqui eu aprendi o que era um ministério de música. Aqui eu entendi que a música é um ministério. E sendo um ministério, nós falávamos ontem exatamente isso, pastor, que a função do ministro é servir, né? A função do ministro é estar a serviço da igreja, e é isso que eu desejo. Desejo servir a cada um dos irmãos com aquilo que Deus tem me entregado, com todos os dons, todos os talentos, tudo que eu tenho recebido do Senhor, eu quero colocar à disposição da igreja. E nós carecemos das orações dos irmãos, né? Como o pastor bem mencionou aqui, nós não fazemos nada sozinho. Eu preciso de cada um de vocês, orando, apoiando, atendendo a necessidade da igreja no canto, no instrumento, aquele que deseja aprender um instrumento, nós estaremos aqui à disposição para ajudá-lo a entregar o seu louvor da melhor forma possível para aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, que é o Rei do nosso coração, que é a canção que nós estaremos cantando agora nesse encerramento. Se você souber, cante conosco, vamos louvar o Senhor. E ao final da canção nós encerraremos com uma oração silenciosa, e após eu quero convidar os irmãos a participar com a gente aqui do lado. Eu também não sabia, né? Que a gente tem uma surpresa ali. S- s-